O Tiranossauro Rex. A gente sempre imaginou ele como um predador imenso, que crescia numa velocidade absurda na juventude para chegar naquele tamanho todo. Mas e se essa história não for bem assim? Pois é, uma nova pesquisa está praticamente reescrevendo a biografia do T-Rex e as pistas para isso estavam escondidas num lugar que sempre esteve lá, dentro dos próprios ossos dele. Olha só essa diferença, é de cair o queixo. De um lado, a gente tem o que se pensava antes, um T-Rex que ficava gigante em uns 20 anos. Do outro, a nova realidade que os ossos contam, um crescimento bem mais lento, com a maturidade chegando só lá pelos 35, 40 anos, e a vida podia passar das 4 décadas. Isso não é só um ajuste, gente, é uma mudança completa de perspectiva. Para a gente entender essa virada de chave, vamos seguir os passos dessa descoberta. Primeiro, vamos lembrar do T-Rex que a gente achava que conhecia. Depois, mergulhar na nova análise dos ossos que mudou o jogo. Aí, a gente vê os resultados sobre o crescimento e a longevidade, entende como isso mexe com o debate sobre as espécies de tiranossauro e, por fim, por que isso pode fazer a gente repensar a história de um monte de outros dinossauros. Então, vamos voltar um pouco no tempo para a teoria que dominou a paleontologia por mais de 20 anos. A ideia era bem direta e fazia sentido. O T-Rex era uma verdadeira máquina de crescimento, que simplesmente explodia de tamanho na adolescência. E aqui a gente já começa a entender o porquê da mudança. Toda essa teoria super influente que moldou a imagem do T-Rex nos livros e museus foi construída com base em apenas 7 espécimes. 7! E como a própria pesquisadora do novo estudo, Holly Ballard, fez questão de dizer, não foi um erro dos cientistas da época, de jeito nenhum. Era simplesmente o que a ciência tinha em mãos naquele momento. E claro, esse modelo tinha algumas limitações bem importantes. As amostras de ossos vinham de várias partes do corpo, que a gente sabe que não crescem no mesmo ritmo. Com um único jovem no grupo, era bem difícil traçar a curva de crescimento do início da vida. E mais, os métodos da época tratavam cada dinossauro como um ponto isolado no gráfico, perdendo toda a história de vida detalhada que estava gravada dentro de cada osso. A ciência estava, sem dúvida, pronta para um upgrade. E esse upgrade chegou com tudo. A nova análise é quase uma investigação forense de milhões de anos atrás. Usando tecnologia de ponta, os cientistas basicamente reabriram o caso para encontrar os segredos que os ossos sempre guardaram. A primeira grande diferença foi a escala. A gente pulou de 7 espécimes para 17. É mais que o dobro. Isso significa uma base de dados muito mais robusta, que permite mapear a vida do T-Rex de um jeito muito mais completo, desde bem jovem até a fase adulta. Tá, mas como é que eles fizeram isso na prática? O método se chama histologia e funciona como se a gente estivesse lendo um diário escrito nos ossos. Os cientistas pegaram amostras dos ossos da perna, que sustentavam todo o peso, fizeram fatias finíssimas e, olhando no microscópio, contaram as marcas de crescimento. É muito parecido com os anéis de uma árvore, sabe? Cada anel, 1 ano de vida. E aqui vem o grande pulo do gato da tecnologia. Usando uma técnica com uma luz especial chamada luz polarizada, a equipe conseguiu enxergar anéis de crescimento que eram simplesmente invisíveis com os métodos antigos. Pensa bem, isso quer dizer que as idades estimadas antes estavam erradas porque estavam incompletas. Anos inteiros de vida estavam ali, escondidos, e agora, pela primeira vez, podiam ser contados. Certo? E o que essa nova contagem revelou? Com mais fósseis e um jeito muito mais preciso de medir a idade, a conclusão foi inevitável. O T-Rex não era um velocista do crescimento. Muito pelo contrário, ele era o que a gente poderia chamar de um late bloomer, um gigante que levava bem mais tempo para amadurecer. A pesquisadora principal, Holly Ballard, resume a descoberta de um jeito perfeito. Ela diz, podemos dizer que o T-Rex de maior sucesso viveu até cerca de 40 anos, mas muito poucos chegaram a essa idade. Ou seja, ser um T-Rex gigante velho era a exceção, não a regra. A vida no Cretáceo não era fácil, não. Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. O tempo para atingir a maturidade praticamente dobrou. A taxa de crescimento deixa de ser aquela explosão para se tornar um processo bem mais gradual. E a expectativa de vida se estende por mais uma década, no mínimo. A gente está, literalmente, reescrevendo a biologia do T-Rex. Mas a história não para por aí. Essas novas descobertas sobre o crescimento acabaram jogando mais lenha em um dos debates mais quentes da paleontologia. Será que existiu só uma espécie de tiranossauro? Ou poderiam ter sido várias? É que no meio dos 17 dinossauros analisados, uma coisa saltou aos olhos dos pesquisadores. 2 indivíduos eram
diferentes. Eles simplesmente não se encaixavam na curva de crescimento da maioria, mostrando um desenvolvimento bem mais lento que o resto do grupo. E aí fica a pergunta, o que esses diferentões significam? Basicamente, existem duas grandes interpretações. Uma é que esses animais nem são T-Rex, mas sim uma espécie menor, talvez o famoso e controverso Nanotyrannos. A outra possibilidade é que eles sejam T-Rex sim, mas que por algum motivo, doença, algum ferimento ou falta de comida, tiveram seu crescimento afetado. O estudo não bate o martelo, mas com certeza dá novos importantíssimos dados para essa discussão. E para a gente fechar, vamos pensar no efeito dominó que essa pesquisa pode causar. Porque as implicações disso tudo vão muito, mas muito além do T-Rex. Podem, na verdade, sacudir todo o campo da paleontologia. Essa citação do especialista Thomas Carr coloca a questão em perspectiva. Ele diz que espera que as curvas de crescimento de outros dinossauros tenham que ser revistas. Pensa comigo, se a gente estava tão enganado sobre o dinossauro mais famoso e mais estudado do mundo, o que isso quer dizer sobre todos os outros? Esse estudo não só corrige a história do T-Rex, ele levanta a bandeira de que talvez a gente precise reavaliar como muitos outros gigantes pré-históricos cresciam. E isso nos deixa com essa pergunta fascinante no ar. Se o T-Rex era um late bloomer, será que outros gigantes também eram? Será que essa história de crescimento mais lento e vida mais longa é, na verdade, a regra para os grandes dinossauros e não a exceção? Essa nova visão sobre o rei dos dinossauros mostra que ainda há muito a descobrir e nos força a questionar tudo que a gente pensava saber sobre a vida desses animais incríveis.